Olá, sejam todas bem-vindas novamente ao podcast Mulheres na Pan, aqui da Jovem Pan Blumenau. Eu sou a sua host, Sinara Maria, no @eusinaramaria, Sinara com C, a sua anfitriã, nesse espaço reservado para trazermos mulheres espetaculares. E hoje eu falo assim, espetaculares com caixa alta. Sinta aí esse espetacular, essa mulher aqui que eu tenho o prazer de recebê-la aqui, e ela vai se apresentar a você, porque ela nada mais, nada menos que a Adriana Kraus, aqui na Jovem Pan Blumenau. Nossa, que honra, Sinara, quero te agradecer imensamente pelo convite, é uma alegria imensa poder ter um espaço para conversar com as mulheres, para falar de tantos temas relevantes dos quais você fala e que ficam à disposição do público no YouTube da Jovem Pan. Ou seja, nós sabemos que hoje cada um escolhe o horário que vai ver, assistir o que quer. Então, que bom poder estar aqui com vocês. Nossa, eu que agradeço. A tua agenda é muito concorrida, muito disputada. Eu sei que você está em vários trabalhos, fez uma transição. Adriana, a gente tem tanta coisa para conversar. São muitos os seus papéis. Nós vamos falar sobre vários deles, daquilo que a gente conseguir trazer nesse episódio que vai ser curto. Vai dar um gostinho de quero mais, tenho certeza, tá bom? Mas vamos falar quem é a Adriana Kraus, né? Eu lembro que uma vez nós nos encontramos numa reunião, numa outra empresa. Você contou um pouquinho da sua história, fascinante. Saber de onde você veio. Como é que você trilhou esse caminho, Adriana? Como é que tu te definirias aí, para início de conversa? Ai, vamos lá. Eu me defino com uma palavra que se chama vivacidade. Eu escutei de uma médica pediatra num evento que eu fui para falar sobre a importância do primeiro setênio para as crianças. Na verdade, não é vivacidade, é vitalidade. Que ela disse que o médico pediatra, ele olha para a criança quando a criança entra no consultório e se a criança está sem vitalidade, ele já sabe que tem alguma coisa errada. Então, eu me identifiquei tanto com essa descrição dela porque eu olhei para o meu passado e, gente, eu sempre tive muita vitalidade, é o que eu tenho. Eu sou aquela pessoa que acordo feliz, né? Adoro, assim, sou muito grata. Eu sou aquela pessoa que olho o copo, vejo o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Então, e eu gosto de viver. Quando eu falo com as pessoas assim, eu amo a vida. Então, essa sou eu. Onde quer que eu esteja, seja no papel de mãe, seja no papel de profissional, seja qual for a versão, né? Porque nós temos muitas versões. A irmã, a amiga, a mãe, a profissional da área da literatura ou a profissional da área da comunicação. Então, é isso que eu sou, me descrevo assim. Que alguém legal. que é apaixonada pela vida. E a gente percebe isso de fora. Isso fica bem nítido. E é legal isso, você transparece isso mesmo. Você transparece nos seus trabalhos, nas tuas escolhas, no teu dia a dia que você compartilha conosco. A gente percebe. Então, tu sabes que tu falastes ali da minha transição de carreira e me fizestes lembrar de uma conversa com uma cliente do restaurante do meu pai. Meu pai e minha mãe tem um Pesque Pague em Gaspar e eu fui almoçar lá no domingo. E aí uma senhora veio falar comigo indignada, inconformada que eu tinha saído da TV. Ela assim, mas como você teve coragem? Como você saiu? Nossa! Então eu escuto muito isso das pessoas, né? Nossa, como é que você teve coragem? 25 anos de carreira, no auge, âncora, coordenadora de jornalismo. Então, primeiro que não foi uma decisão do dia para a noite. A primeira vez que essa ideia surgiu na minha vida foi quando eu virei mãe. E aí eu não digo engravidar e nem ganhar o bebê na maternidade. Eu digo que foi durante o processo de pós-parto em casa, vivenciando o bebê, me adaptando àquela nova vida. Então, eu vivia, quando eu estava no mercado de trabalho bem guerreiro, assim, né? Aquele da competitividade e tudo mais. Eu vivia uma versão muito masculina, que é uma versão que nós mulheres adotamos para ganhar o nosso lugar. Hoje eu acredito que a gente já provou que a gente é capaz e que a gente precisa olhar um pouquinho mais para a nossa essência. Às vezes a gente deixa de ouvir a intuição, às vezes a gente deixa de ser sensível, e é isso que nos faz mulheres. Então, essa chama do meu feminino, digamos assim, estava bem pequenininha quando eu engravidei, né? E quando eu me tornei mãe, aí o combustível começou a aumentar aquela chama que estava muito apagada. E eu tinha começado terapia um tempo antes de ser mãe, uns 3 anos antes, né? E aí eu comecei a identificar por que eu tinha um perfil de ser durona, mandona, controladora, que era um perfil muito parecido com o do meu pai. Então... Que esse lado masculino, ele veio ali, naquele momento também. Por alguma necessidade da minha infância, de se sentir amada. Porque como é que você faz com que alguém te ame, olhe para ti e você se parecer com essa pessoa, né? Então, eu fui descobrindo essas coisas na terapia.
Então, que eu queria... Como é que eu ia conquistar a admiração do meu pai? Olha só. Gente, nessa conversa que já rendeu, já vai render vários ganchos, vários ganchos. Deixa eu pegar a tua infância, um pedacinho da tua infância ali. Você falou que sempre foi essa criança, foi uma criança muito também, com muita vitalidade, assim? Teve uma virada de chave. Eu considero que na primeira infância, o que eu lembro, né? Porque tem muito disso. O que a gente lembra e o que a gente não lembra. O que nos contaram e o que é de fato memória da gente. É tão profundo isso. É verdade. Então, assim, do que eu me lembre, quando eu era menor, as pessoas dizem que eu era muito chorona, muito manhosa, porque quando eu tinha 4 anos, a minha mãe engravidou do meu irmão. Então, eu deixei de ser a caçula. Então... Aí me relatam muito isso, que eu fiquei bastante... Eu lembro que minha mãe tem uma foto do Natal, ela bem barriguda e eu no colo dela em cima da barriga, assim. Então, 4 anos, ainda uma criança pequena. Então, eu lembro disso, da primeira infância, eu ser mais... As fotos, assim, eu não tô tão sorridente e tal. Já a partir da segunda infância, quando eu comecei a ir pra escola, eu já lembro, assim, de ser uma criança normal. Brincar, brigar, de fazer tudo que criança... E eu fui uma criança que eu cresci na rua. Eu cresci numa rua, em Blumenau, sem saída, sem asfalto ainda, que depois veio o asfalto, foi uma festa na rua, né? Mas que jogou taco, que jogou vôlei, que fechava a rua. Quando vinha o carro, a gente levantava a rede pro carro passar. Que esfolou o dedão do pé, chutando pedrinha, porque estava jogando futebol também com a gurizada. Que brincava com crianças menores, da mesma idade, e maiores. Não tinha isso que, às vezes, hoje tem nas escolas, né? Os pequenos não convivem com os maiores. Então... Verdade. Era uma infância que você convivia com todo mundo. Aprendia a lidar com os pequenos, com os grandes. A brigar, ou né, apanhar ou bater, porque a criança bate. Sim, a gente busca instintiva, né? É instintivo. E você vai ensinando que você pode conversar. Mas até eles aprenderem isso, acontece de eles baterem, né? Então, são coisas que eu administro como mãe de 2 também, por exemplo. Sim. Né? Mas a minha infância, assim, do que eu lembro e não do que me contaram, foi uma infância bem, assim... Tinha um morro atrás da minha casa, com um mato assim meio fechado. A gente ia, subia nas árvores, pegava a faca da mãe e do pai, abria a picada para ver se achava mais algum pé de goiaba, pé de ameixa. A gente pegava a bicicleta e dizia, mãe, tô indo dar uma volta. E ia dar uma volta e saía da rua. E o pai e a mãe não tinham essa vigilância que tem hoje. E não é nem uma vigilância. Hoje em dia, a infância é muito assistida. É verdade. O tempo todo tem um adulto mediando. Quando eu era criança, quem decidia qual era a brincadeira? A gente. Quem decidia as regras? As crianças. Quem resolvia os conflitos? As crianças. Só se a bola caísse no terreno da vizinha, justamente daquela vizinha que queria cortar a bola. Aí, às vezes, você precisava chamar o pai e a mãe, verdade. Ou se alguém caía um tombo que rendesse em levar pontos, como aconteceu comigo. Né? Essas coisas, travessuras de criança. Mas, se não, era a minha mãe lá no quintal, pendurando roupa, ou na cozinha cozinhando, e a gente na frente de casa... brincando. E essa tua infância eu percebo, eu pelo menos percebo, e eu faço uma conclusão aqui muito rápida de que ela tem um impacto enorme no teu projeto de vida hoje de trabalho. Né? Porque você trabalha com esses temas também, você é escritora, daqui a pouco você pode contar um pouco sobre isso, tem muita relação com literatura. Mais do que isso, até esse é um ponto, mas o outro ponto que eu acho que é o que fez eu alcançar espaço tanto no jornalismo, com criatividade, curiosidade. As profissões, muitas profissões exigem que nós sejamos pessoas curiosas. Então, se você é assistido o tempo todo, você tem uma curiosidade, alguém já vem te dar a resposta. É verdade. Eu fui uma criança que eu tinha que descobrir, eu sozinha ou com os amigos da rua. Então, onde vai parar a nossa rua? Porque a nossa rua era assim, né? Subia um morro, tá, vamos descobrir. E a gente ia... tem como é que é? Um fio d'água. Tá, se tem um fio d'água aqui, vem de algum lugar. E entrava e ia atrás, descobrir. Então, eu acredito que essa infância, com ócio, né, não tinha, assim, agenda o tempo todo, coisas. E volto, e não ser assistido o tempo todo, mediado o tempo todo por um adulto, ajudou na formação da profissional e da adulta que eu sou. Acredito. Na comunicação, conseguir conversar, olhar nos olhos, resolver conflitos. Então, até tem um meme que está nas redes sociais, que tem 2 adultos brigando, aí chega alguém para apartar a briga e dá um tablet para cada um. Porque hoje muitos pais, verdade. quando veem as crianças brigando, colocam um desenho para se acalmar, ou dá um celular, ou dá um tablet. Então, quando eles chegarem no mercado de trabalho, é isso que eu questiono, assim, para os adultos de hoje. Seus filhos vão fazer o quê? Vão chamar o pai e a mãe?
É verdade. Vão chorar numa mesa de conversa durante o trabalho? Eu vou precisar chamar um outro adulto para mediar nesse caso. Então, eu acredito que essa infância foi uma infância importante para eu ter autonomia, para eu ter coragem. E não quer dizer não ter medo, né? Sim. Porque mesmo quando eu já era gestora há 12 anos, sempre que eu precisava ter uma conversa difícil no ambiente de trabalho, por exemplo, para dar um feedback ou para fazer um desligamento, que eu fazia contratações e desligava pessoas na minha função, eu me preparava. Às vezes eu até marcava uma sessão com a minha terapeuta e dizia, eu preciso ter um feedback bem assertivo, mas vai ser duro para essa pessoa. E no começo, lá quando eu assumi a gestão a primeira vez, né, eu cometi tantos erros de passar do ponto, de ser grosseira, de não ter tato. E eu fui aprendendo com o tempo, mas também procurando ajuda, né? Sim. Também fui atrás de especialização, fiz academia de líderes da FGV, mas é ali, na liderança, no dia a dia. No exercer, né? No exercer. Então, eu me preparava para isso. Meu Deus, Adriana. Gente, mais ganchos, mais ganchos. Você cresceu, você escolheu jornalismo, fez jornalismo na... Então, Univale? É isso? Na verdade, como é que foi eu vou só fazer aqui Ou foi letras? Gente, já temos aí uma descoberta diferente. É porque eu tenho uma história diferente, né? Eu não segui a ordem natural das coisas. Por isso que eu digo, né? A infância não fica na infância. Eu sempre, mesmo de forma inconsciente, eu olhava para mim e eu sabia que eu podia mais. Porque a minha mãe e meu pai insistiam para eu trabalhar no chão de fábrica, na indústria. E eu dizia, mas eu estou estudando, eu posso fazer alguma outra coisa. E eu sempre olhava e eu pensava, de onde é que... E hoje adulta, né? De onde veio isso? Então, eu encontro duas referências, a minha tia e o meu pai. A minha tia, que era professora, a primeira da família a fazer faculdade, a primeira da família a andar de avião, de famílias grandes, né? Meus tios, 10 tios de um lado, 6 do outro... A primeira, e ela morava lá no interior de Gaspar, no Arraial do Ouro, que hoje em dia parece pertinho, né? Mas naquela época, né, não tinha nem ônibus para lá. Então, ela saía do sítio para ir fazer a universidade. E quando eu ia visitar meus avós, sempre que eu visitava meus avós, eu ia para o quarto dela. Porque lá ela tinha uma estante cheia de livros. Olha só! E na penteadeira dela, eu vi a primeira foto dela com o canudo na mão. Depois de um tempo, a foto dela na frente de um avião, da Rio Sul, me lembro ainda. E depois de um tempo, uma foto dela onde ela tinha ido viajar, que era na Disney. E aí, pensa, que memória que fica para uma criança que cresce vendo uma tia saindo do meio do mato para ganhar o mundo e com uma estante de livros. Obviamente que na época eu não associei nada disso, mas hoje, como adulta, tentando encontrar algumas respostas, né? Eu tenho convicção que ficou em mim, lá no meu subconsciente, de que conhecimento, livros, aprendizado podem nos dar asas, né? E aí meu pai foi alguém que voltou a estudar quando a gente entrou na escola. O meu pai só sabia escrever o nome, só tinha até o 4º ano do ensino básico. E ele resolveu voltar a estudar, aí ele terminou o ensino básico, ele fez... Como é que era o nome? Supletivo. Sim. E eu fui à formatura do meu pai, do ensino médio. Ele fez ensino técnico de contabilidade, se eu não me engano. E eu tenho uma foto no jantar de formatura dele e depois ele ainda foi para a universidade. Olha que no legal. ano que meu pai se formou, eu entrei na universidade. E ele fez o quê? Ciências políticas. Olha! Sociais e políticas. E aí... Eu já estava no mercado de trabalho, comecei a trabalhar jovem e não sabia muito bem que universidade seguir. Sabia que era humanas. Né, tinha intuição, assim. Tinha intuição. Eu sou geração anos 80, né? A infância dos anos 80, com o boom da televisão. Então, eu queria trabalhar na televisão, eu queria ser paquita. Todas as coisas que passaram na cabeça. De toda essa geração. De toda essa geração. Isso foram coisas que ficaram. E quando eu trabalhei na Artex, eu tive que ajudar a implantar a ISO 9000. E para implantar a ISO 9000, eu tinha que entrevistar as pessoas do primeiro turno, do segundo turno e do terceiro turno. Disse assim, gente, mas a gente precisa registrar isso para depois comparar os depoimentos e estabelecer qual vai ser o padrão, qual é a costureira que costura melhor. Sim. Tem que comparar a qualidade do produto daquela. E aí, eu disse, vamos gravar, alguém tem uma câmera? Tá. E aí gravamos, fizemos tudo lá. E eu trabalhava já, o meu primeiro emprego foi de secretária, depois eu trabalhei como menor aprendiz no escritório de contabilidade, trabalhei no comércio de vendedora, eu tive vários empregos. Sim. Até que chegou no momento que eu tive um emprego de final de ano, aqueles que tem prazo para acabar, e a minha mãe dizia, tá, e depois?
Tô procurando. Vai fazer ficha na Artex. E eu querendo fugir. E tu já tinha quantos anos ali? Ali eu tinha, deixa eu pensar, 17. Eu comecei com 15 a trabalhar. Então, e menor aprendiz é tudo 6 meses. Então foram empregos rápidos. Sim. E aí eu acho que eu tinha uns 17. 16 para 17. Que a minha mãe disse, vai fazer a ficha na Artex, tá com vaga? Aí fui lá, fiz os testes todos lá e comecei a trabalhar no edredom. Era revisora, procurava defeito nos edredons, dobrava, embalava, colocava etiqueta no primeiro turno. E naquela de saber que eu tenho potencial, alguma coisa me dizia, eu tinha uma voz que me dizia, eu me apresentava sempre para o jogo. Eu dizia para o meu supervisor, olha, eu estou fazendo curso de datilografia na época. Olha, eu estou fazendo curso de inglês. Aí ele me disse, olha, a gente tem um programa aqui que se chama CIPA, queres participar? Quero. A gente tem um programa aqui que se chama CCQ, Centro de Controle de Qualidade, acho que era. Quero. E aí, depois de 8 meses, eu recebi o convite para ir para a área administrativa. Acabei ficando 2 anos e pouco na Artex, e aí era muito burocrático, né? Setor administrativo de empresa, e eu não estava me identificando. Mas eu adorava muito o clima, adorava as pessoas, e eu sabia que ia rolar uma demissão incentivada, assim. E eu sabia que eu não ia ser desligada, porque quando eu me entrego, eu me entrego. E aí, eu vou pedir para sair. E aí, eu conversei com o meu chefe. Ele, mas tu tens alguma coisa? E eu, não sei. Então, começa a procurar primeiro. Aí, eu comecei a procurar nos classificados. E aí, eu vi Band, contrata-se repórter. E aí, deve ser legal, né? No dia seguinte, comentei com uma amiga do trabalho. E ela, nossa, tu levas o maior jeito. Lembras que a gente fez o projeto da ISO 9000, que a gente filmou e tal? Eu disse, tu achas? Eu tinha 19 anos. Ela, acho. Eu estava terminando o ensino médio. E essa amiga, tu fala com ela até hoje? Não, a gente perdeu totalmente o contato, a Neuzi. Porque ela teve um papel ali, né? Eu nunca mais encontrei a Neuzi. E aí, não tinha internet do jeito que era naquela época, a gente perdeu alguns contatos, né? E aí ela, não, vai. E aí eu me lembro que eu liguei para a emissora e a secretária perguntou, mas você tem experiência? Em entrevistas eu tenho, eu fiz um programa de ISO 9000 e contei a história e convenci a secretária a marcar a entrevista. Isso era junho ou julho de 1997. Eu tinha acabado de me inscrever para o vestibular do fim do ano em publicidade e propaganda. Tá. Aí eu prestei isso onde? Na FURB. Tá. Aí eu prestei o vestibular, tudo, que eu já tinha feito a inscrição. Daí eu fiz a entrevista, consegui a entrevista e fui para Florianópolis passar por uma seleção em outubro de 97. Quando eu cheguei lá em Florianópolis, eu assim, gente, mas eles já me colocaram para acompanhar repórter, assim, saí para reportagem, acompanhando repórter, tudo. E eu, gente, mas tô achando que eu já fui aprovada? Daí eles já me explicando, quando tu estiveres lá em Blumenau, porque ia abrir a unidade aqui, estava fechada há muitos anos. Eles iam reabrir o escritório em Blumenau. E aí eu entendi que eu já estava aprovada. E aí eu comecei a fazer perguntas e para entender melhor. E daqui a pouco nós vamos mandar uma câmera, um cinegrafista para lá. E aí eu pedi para a Artex me demitir. Aí eles me demitiram. Isso era outubro. Deu novembro, nada de chegar a câmera, nada de chegar o cinegrafista. E eu ia lá, eu ia pessoalmente. E aí? Posso saber qual vai ser minha sala? Tá. Posso começar a ligar para a prefeitura? Porque eles tinham me explicado em Florianópolis, tu vai ter que comunicar para a prefeitura que agora existe uma equipe de reportagem em Blumenau, para os bombeiros, para a polícia. E eu comecei a ir lá, porque pensei, gente, agora eu já pedi para me desligarem. E passou 1 mês, passou 2 meses. Não, mês que vem chega a câmera. Resumo da ópera, em dezembro de 97 chegou. E aí eu comecei a trabalhar, eu tinha 19, fiz 20 anos naquele final de ano, né? Mas eu consegui um emprego com 19. Sim. E aí eu fiz 20 anos em dezembro e comecei a trabalhar. E eu só ia começar a faculdade em fevereiro do ano seguinte. Sim. Porque eu passei no vestibular em 98. De 97. De 97 e aí eu começar em 98. Sim. E aí eu pensei, gente, agora que eu trabalho como jornalista, vou fazer publicidade? Assim, não tem muito a ver, né? Aí fui lá na FURB olhar o que eu vou estudar. Não tem jornalismo, o que para nós era realmente uma pena, né? Ainda mais com a história da comunicação que nós temos, né? Poxa, um jornalista precisa escrever bem, vou fazer letras. Foi por isso que eu fiz letras. Daí tu foi lá e transferiu.
Transferi para letras, aí eu cursei letras primeiro e depois eu cursei jornalismo na sequência. Uma grande base. E aí fiz jornalismo, parte na Univale de Itajaí e parte eu terminei na Estácio em Florianópolis, porque eu fui convidada, fui promovida, trabalhar para lá. Para trabalhar lá, eu tive que transferir a universidade. E são aqueles anos todos de estudo e trabalho que são super puxados. Sim, dormindo tarde, acordando cedo. Meu Deus. Que a gente o faz, tá até rindo, né? É nós. A gente já fez isso, né, na vida. Dormia meia-noite e acordava às 5 da manhã. É uma grande fase, mas dormia é um momento... no ônibus, dormia no ônibus, é bem isso. Eu entendo perfeitamente. Então, você fez letras, depois fez jornalismo, e ali já muito envolvida com jornalismo, lá no trabalho, porque trabalhando na Band, e depois da Band foi para onde? Eu saí da Band porque eu consegui um freela de 6 meses na RBS. Você arriscou ali também, né? Também, só que a Bandeirantes tinha pedido pra gente se desligar e ser recontratado como freela. Ah, tá. Daí aí eles não se apresentaram pra renovação do contrato. Disse, olha, então eu vou aceitar um outro freela. E aí aceitei o da RBS, o freela de 6 meses virou 10 meses. Não abriu a vaga efetiva, aí fui pra TV Galega. Ah, tá. Aí na TV Galega foi uma escola. Porque aí eu comecei como repórter e a maioria das pessoas da TV Galega tinha vindo de rádio. Eu, por mais que eu tivesse apenas 1 ano e meio de Band, 10 meses... 2 anos de experiência, era experiência em TVs abertas? Sim. Então, eu já era experiente, com 2 anos, eu já era experiente para Galega. Sim. E lá eu tive muitas portas abertas. Então, eu comecei como repórter, não demorou muito, eu já virei repórter e editora, depois já editora-chefe, depois já âncora. E aí, eu vim da reportagem e na Galega apresentava Jornal do Meio-Dia, que durava 1 hora. Que loucura, E depois tinha dias que tinha que apresentar o do meio-dia e o da noite, 1 hora de meio-dia e 45 minutos, 1 hora à noite. E tudo isso ao vivo? Tudo isso ao vivo. O TP, Nossa que é aquele onde vai passando, né, que a gente lê o texto, parava de funcionar. Às vezes, a matéria não tinha ficado pronta, avisavam no meu ponto. Adriana, estica a entrevista. A matéria não está pronta. Aí, dá-lhe fazer pergunta. Então você tinha que estar muito preparada sobre os assuntos atuais, sobre tudo, para poder improvisar desse jeito. E aí, eu acho que foi 1 ano e 8 meses depois que eu tava de férias. Eu me lembro que eu estava de férias em São Paulo, fui visitar uma amiga. E aproveitei para fazer um curso de jornalismo no Senac de lá, que legal. De Taubaté. A minha amiga morava em São Paulo, eu ia para Taubaté para fazer um curso de extensão. Porque enquanto eu não fazia faculdade de jornalismo, eu devorava livros, né? Eu era muito autodidata aí. Eu devorava livros sobre jornalismo e eu fazia uma técnica que eu divido com todos os estudantes. Ou profissionais que querem melhorar, né? Porque hoje tem a facilidade dos portais disponibilizarem os vídeos do YouTube, mas na minha época não, era só cassete, né? Você tinha que gravar. Então, eu gravava o Jornal Nacional e eu fazia assim, play, pausa, e copiava o texto. Então, eu escolhi os repórteres que eu mais admirava, como o Ernesto Palha, a Sônia Bride, o Marcelo Canelas, que não ia gravar de todos, e depois eu ficava play, pausa, copiava. Aí eu analisava tamanho de texto, estética, como é que ele começava a frase, quantas vezes ele colocou entrevista, o tamanho das entrevistas. Então, eu sentia uma necessidade de dar um salto quântico num curto espaço de tempo, só eu me desdobrando. Até eu chegar na Universidade de Jornalismo e o mercado exigindo, né? Tu chegava, mas tu não tem jornalismo, e eu, então tá, me aguarde. Então, assim, mesmo sem jornalismo completo, eu já tinha sido âncora, eu já tinha sido promovida. E às vezes não é... Não, e depois eu acabei, claro, né? Aí fazendo a faculdade de jornalismo era uma questão de honra. Sim. Eu queria ter meu diploma de jornalista. E aí me formei também. E ambas as graduações complementares, né? Para sua vida, para tua formação. Para minha formação. Para teres uma ideia, agora a minha empresa oferece palestras e treinamentos de comunicação, de oratória, de media training, que é um treinamento específico para quem lida com a imprensa, né? Mas hoje o que eu mais trabalho são os treinamentos de comunicação e oratória e as palestras. Comunicação e oratória. Nunca vai cair de moda, né? Esses dias eu atendi um cliente que pediu que eu fizesse um módulo específico que não tinha dentro do meu escopo do treinamento de comunicação e oratória, só de língua portuguesa. Necessário. Por quê? O time de vendas, além de não estar falando a mesma coisa, estava solto demais.
Faltando um pouco de base até, né? Porque a gente não precisa falar a língua portuguesa na norma culta, no dia a dia. A linguagem oral permite que a gente use um tá e tudo bem. Mas estavam, eu brinco, assassinando a língua portuguesa. Falando palavras que não existem, como seja, menos, e aí não dá. Aí dói o ouvido. E aí isso prejudica a imagem do profissional e da própria empresa. Então, é impressionante como as duas áreas se complementam. Hoje em dia, e não vão sair de moda, né? E a gente precisa resgatar essa questão do nosso português, né? Da nossa língua portuguesa. Ela precisa ser respeitada, né? O idioma ele precisa ser respeitado. Sabes que eu tenho uma frase que eu sempre falo nos meus treinamentos e nas minhas palestras, porque as pessoas muitas vezes querem atalhos. E claro, os treinamentos, as mentorias, eles servem para isso, para às vezes as pessoas aprenderem um pouco mais rápido aquilo que você levou uma vida para aprender. E eu digo que chegou a minha hora de socializar o que eu aprendi, as estratégias que eu usei para conseguir ser eficiente e com toda a cobrança que eu senti e com a necessidade do mercado. A gente só faz bem aquilo que a gente faz muito. Eu poderia ter desistido de entrar ao vivo todas as vezes que eu errei e chorei nos bastidores. Mas eu não desisti. Eu resolvi continuar. E foi porque eu continuei que eu fiquei tão boa em fazer entradas ao vivo que eu prefiro fazer ao vivo do que gravado. Então, se me tem mais emoção. assim, tem mais emoção. A gente é a gente mesmo, né? Esse é um outro segredo da comunicação que eu compartilho. Quando a gente se comunica, a gente se revela. Então, a pergunta central de um treinamento de comunicação e oratória é: quem é você? Porque quando a gente quer assumir um papel e não ser a gente não consegue ter segurança, porque a gente não consegue sustentar um outro personagem muito tempo. Não dá. Verdade, não tem mais essência, né? Então, para você ser eficiente na comunicação e oratória, você precisa ser você mesmo. Então, quem é você? Maravilhoso. Que aspectos você precisa melhorar para se comunicar bem? Então, eu digo, quer se comunicar bonito? Viva bonito. Nossa, que lindo, filosófico. Vale um corte, hein, Thaisa? Essa vale um corte. Essa vale um corte. Pra gente refletir mesmo sobre isso, né? Sobre a essência no mundo de cópias, como a gente fala, né? Quem somos nós todos, né? Nesse mundo tão cheio de cópias mesmo, que as pessoas estão ainda mais replicando nas redes sociais, né? Caberia aqui uma grande pauta também. Mas eu quero voltar ali. Você falou em televisão, bastidores, né? Os bastidores da televisão. Conta pra gente, porque sempre é uma grande curiosidade, né? Como é viver isso, Adriana? Porque você falou ali em tensão, né? Em um esforço muito grande, eu acredito, todos os trabalhos têm o seu valor, né? Mas conta um pouquinho, se puder contar assim pra gente desse bastidor, desses 25 anos de televisão. Todo trabalho tem seu valor e todo trabalho tem suas características. Então, eu vou falar aqui do que eu vivi no telejornalismo. Perfeito. Cada área do jornalismo tem suas particularidades. Hoje, com o advento da internet, muitos portais, podcasts e rádios acabam tendo mais horários de deadline, que a gente chama mais horários de entrega. Antigamente, não, porque não tinha internet da forma que é hoje. Então, hoje em dia, um jornal que está na internet, ele precisa estar atualizando o seu Instagram o tempo todo. Antes não, era só na hora de fechamento, só na hora de rodar o jornal, de imprimir o jornal. A TV não. Tinha o Jornal da Manhã, o Jornal do Meio-Dia, o Jornal da Noite e quando tinha uma cobertura muito grande, os plantões no meio da programação. Então, eu sempre comparei o telejornalismo com uma emergência de hospital, em que você está apagando incêndio o tempo todo. Eu gostava e me identificava muito com esse perfil. Porque eu sou ágil, eu sou rápida, adrenalina. Eu tenho uma, né? Eu sempre foi assim, me identifiquei muito. Então, logo eu consegui aprender a lidar sob pressão. Então, se a pessoa vê como é que é o close e não vê o corre, e ela não sabe lidar sob pressão, ou tem que fazer mais de uma entrega por dia, não é para ela esse cenário. Assim como você vai entender que não é uma emergência de hospital, não, eu sou um médico para consultório, não sou para emergência de hospital. Então, dentro do jornalismo também tem isso. Então, tem um detalhe bem importante aqui. Eu vinha de uma família de agricultores que veio de Gaspar para Blumenau no boom da industrialização. Pais semi-analfabetos, que depois meu pai foi estudar, minha mãe até hoje só tem até a 4ª série primária. Mas que eu os vi evoluindo e crescendo. Era uma casinha de madeira, eles ampliaram para uma parte de concreto, não tinha garagem, eles construíram. Meu pai não tinha carro, foi comprando, e eu fui vendo, meu pai foi estudando, eu fui vendo a evolução
da minha família. Eu estudei em escola pública, depois eu mesma paguei a minha faculdade. Então, eu vinha, assim, de um emprego na Artex, em que eu ganhava R$480 por mês. Quando eu consegui meu emprego na TV, o meu salário ia ser R$790. Você sabe o que é isso? Sair de R$480 era quase o dobro, né? Sim. Dependia se fizesse hora extra. E eu trabalhava na cobertura do esporte, que a Band era muito forte nos jogos do Campeonato Catarinense. Então, eu viajava bastante. Então, me lembro, assim, de ganhar mais de R$1.000. Então, quando eu consegui meu primeiro emprego na TV, eu tinha que dar certo. Era a minha chance, entendeu? De olhar para a história e... é agora. Então, a minha entrega foi outra ali. Eu enxerguei que ali era a hora de eu me entregar. Então, eu também pensava, eu tenho que me adaptar a esse cenário. Sim. Porque quando é que eu vou ter uma chance como essa de novo? É verdade, eu tenho que sobreviver a isso. Eu tenho que sobreviver. Então, foi assim que eu... E aí, eu também comecei numa emissora que não tinha entrada ao vivo o tempo todo. Na Band, nossa, eu já trabalhava lá mais de um ano quando eu entrei a primeira vez ao vivo. Então, eu pude primeiro gravar bastante. Os primeiros 6 meses, eu não aparecia na TV. Só a minha voz. Eu não tinha coragem de mostrar o meu rosto. Sim. Só a minha voz em off. Aí depois, aos poucos, eu comecei a criar coragem. E é isso. Muitas vezes as pessoas hoje, na ansiedade de aparecer, já querem. Então, assim, tudo é um passo. A gente só faz bem o que a gente faz muito. Então, os primeiros 6 meses eu não fiz bem. O primeiro ano, um pouquinho menos, pior. Eu nem digo que era bom. Só que a questão é que, às vezes, as pessoas param antes de ficar boas, quando se trata de falar em público. Sim. E aí você recebe 1 ou 2 convites por ano para falar em público. Como é que você vai ficar bom nisso? Sim. Não tem como. Então, se você quer ficar bom e não tem oportunidade, você tem que criar a oportunidade. Perfeito. Grava vídeos, se oferece para ir falar em escolas, lá na turma dos seus filhos, lá na igreja. Gente, eu cresci dentro da igreja. Eu fazia a primeira leitura, a segunda leitura. E hoje em dia, eu escutei o Mário Sérgio Cortella falando que ele lembra disso. E eu, gente, é verdade, eu também lia na igreja. Olha só. E você pensa, uma igreja cheia, já são formas de você ir se preparando para falar em público. Agora, o que não dá é a pessoa nunca se apresentar numa reunião de pais. Não fala. Numa não pede a vez, numa não reunião dá de opinião. Condomínio, não fala como é que você vai falar bem em público. Então, eu já fui muito ruim no que eu fiquei boa. Então, a gente precisa praticar. Excelente. Ótima dica, ótima dica. Então, os bastidores, eu estava te contando antes ali, né? Eu nunca me esqueço. Era véspera de Oktoberfest, eu fecho os olhos e eu me lembro. E eu estava levemente afônica, e eu entrei ao vivo lá da prainha. Não foi da prainha, foi da Tapioca ali. Como é que é o nome ali? Era o Biergarten na época, ainda tinha o nome de Biergarten. E o pessoal do Planeta Péia levou um brinquedo, se eu não me engano, era o Bonde Péia. E eu entrei e a minha voz começou a falhar e eu comecei a esquecer o texto, porque na época a gente vivia ainda a ditadura do texto decorado. Não era você contar do seu jeito, então... E aí eu me perdi toda, errei, a minha voz falhou, ou seja, foi um desastre ao vivo para milhares de pessoas. Quando acabou, eu fiquei revoltada. Chegou na emissora, eu entrei numa salinha lá e chorava. E eu nunca me esqueço que meu coordenador entrou e falou, faz parte. Tu vai estar, daqui a alguns dias tu vai estar melhor e não desiste. Mas você fica frustrado e aí é aquela história, você tem que escolher. Ou continua e vai errando até ficar bom, e foi o que eu fiz. É verdade. Ou seja, assim, muito suor e lágrimas nos bastidores. Muitas histórias inesquecíveis, imagino também, né? Muitas pessoas que você já conversou, que já encontrou situações, né? As pessoas geralmente me perguntam isso, né? Quais foram as minhas coberturas mais marcantes. Aí tem as marcantes pelos bons motivos, tem as marcantes por terem sido tragédias que a nossa região, infelizmente, viveu grandes enchentes, né? Então, a de 2008, certamente, foi a mais marcante nesse sentido. Eu morava em Florianópolis já, e eu fiquei 3 dias sem conseguir falar com os meus pais para saber se eles estavam bem ou mal, porque o Progresso, onde eles moravam, ficou sem energia elétrica, ficou sem telefone. Mas aí eu lembrava muito do que minha mãe dizia, né? Notícia ruim chega logo. Então eu pensei, se eu não recebi nenhuma notícia ainda, é porque tá tudo bem. Então a minha irmã morava na Fortaleza, aí explodiu o gás, o cano do gás, e aí, aquela
estava muito tenso. Uhum. E eu trabalhava no Bom Dia Santa Catarina na época, eu era repórter, e aí era assim, eu começava às 5 da manhã e a demanda de trabalho era tanta que eu ia até às 9 da noite. Só não fazia os jornais mais tarde, assim. Uhum. Eu me lembro de fazer Bom Dia Santa Catarina, aí já emenda Bom Dia Brasil, aí já emenda Ana Maria Braga, aí a demanda era tão grande que eu já fazia Globo, né, eventualmente. Sim. Então, ali, diante daquela tragédia, né, muitas vezes a gente olha para as adversidades e a gente deseja que elas não tenham acontecido, mas a gente eu tinha um gestor que dizia que a gente nunca sai da mesma forma como a gente entra numa tempestade. E nessas coberturas é a mesma forma, né? A gente amadurece, a gente aprende. E eu já tinha entrado em todos os jornais da Rede Globo, menos no Jornal Nacional. E aí, naquela ocasião, eu tive a oportunidade de entrar no Jornal Nacional, de ter meu trabalho aprovado, que eles têm um sistema diferenciado, né? Eles têm que aprovar o repórter antes para ele entrar ou não no ar. E aí, a partir dali, eu comecei com a tragédia e fiquei com eles ali 45 dias. E depois, quando a tragédia estava assim reduzindo, né, as coisas aos poucos normalizando, eu continuei atendendo o Jornal Nacional aí com outros assuntos bons da nossa economia, da Oktoberfest. Então esse foi um momento duro. Foi muito duro, mas foi um momento de auge profissional para você? Você considera nesse sentido? Ou se não foi, qual foi o teu momento assim que você disse assim, não, agora eu cheguei ou talvez até mais longe do que eu pude imaginar, né? Eu acho que esse foi são muitos momentos que são importantes e acredito que ter sido âncora e editora-chefe do Bom Dia Santa Catarina, de ter eu, né, junto com a minha equipe, ter que decidir o que vai pro ar ou não para todo o estado de Santa Catarina, né, de conduzir entrevistas com governadores, com figuras que exigem muita preparação da gente, muita responsabilidade, né? Questões extremamente delicadas, éticas. Então, mas eu estava no momento assim, eu fiquei com muita dúvida para aceitar, né? Porque eu amava a reportagem e eu passaria a trabalhar na redação. Mas foi uma virada de chave, um aprendizado muito grande, porque aí veio também junto a gestão. Sim. De pessoas, no momento ali era um grupo menor, mas foi ali que eu comecei a me desenvolver como líder, que é uma faceta minha que as pessoas não conhecem, porque as pessoas conhecem meu trabalho como jornalista. Sim. Mas quando eu trabalhava no Bom Dia Santa Catarina, eu tinha uma equipe de 4 pessoas, depois o jornal foi aumentando, né? Foi ganhando mais meia hora e eu fui ganhando mais pessoas. E foi lá que eu cometi meus primeiros erros como líder e aprendendo também. Nunca me esqueço de um feedback 360, em que várias pessoas puderam escrever a meu respeito e eu sobre elas. E de uns 10, 2 me marcaram muito, assim, negativamente a meu respeito. E eu olhava, assim, eu lia e ia me dando aquelas borboletas no estômago. E eu, gente, mas é isso que as pessoas pensam de mim? Eu pensei, o que eu preciso melhorar, né? Então, daí eu fui procurar ajuda. Os meus pares. Humildade, né? Humildade pra gente olhar e revisitar, inclusive, o nosso passado, né? Sim. Como você falou aqui agora. Porque a gente traz coisas, né, Adriana? E ninguém tá pronto, né? Não, ninguém tá pronto. Formado. Meu Deus, todo mundo tem alguma coisa para levar pro divã, né? Sim, e quando nós assumimos uma liderança ou quando a gente tem uma empresa, a gente normalmente está numa posição de poder. Sim. A fala é nossa, as decisões são nossas. E é um desafio para o líder exercitar a observação e a escuta. E isso, eu me tornei uma líder muito melhor depois que eu virei mãe. Porque como é que eu descubro o que um bebê precisa se eu não observo esse bebê? Ele não fala? E as minhas filhas vão crescendo, como é que eu entendo as necessidades delas reais se eu não olho nos olhos e escuto de fato o que elas querem me contar? O que está por trás, às vezes, de um choro e alguma coisa. Então, muitas vezes, a eficiência da liderança está em ouvir e observar. E os líderes têm, muitas vezes, o hábito de só falar, delegar. E muitas vezes a gente precisa observar e ouvir mais. Perfeito, servir, né? Tem uma frase que eu fiquei pensando muito sobre ela quando eu li. E eu cheguei à conclusão que ela é verdadeira. Quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. E eu pensei, realmente, se eu não servir, para que eu sirvo? Para que eu sirvo nesse mundo se eu não servir?
Sim. Desde servir a minha família como mulher e ter orgulho disso, e não achar que isso é menos, porque a mulher tem que servir. Não, orgulho de servir, orgulho de deixar minha cozinha tão aromática que isso vai virar uma memória afetiva. E não, ai que saco, eu tenho que cozinhar. Esse olhar, entendeu? Orgulho de servir as pessoas compartilhando aquilo que eu aprendi. Orgulho de servir. E entender que até o símbolo da minha empresa, se vocês olharem, ele lembra o símbolo do infinito, que é o número 8. E aí tem algo que eu estudei recentemente que fala sobre o ciclo da vida, que é dar e receber. Dar e receber. Se eu só recebo, está em desequilíbrio. Se eu só dou, está em desequilíbrio. Então, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Mas também, se eu só dou, pessoas que não sabem cobrar pelo seu trabalho, que trabalham muitas vezes só de graça. Não, e tem receio de cobrar. Você vai cobrar, mas, por exemplo, né? Eu faço palestras. Quando eu vou numa universidade, eu entendo que é um ambiente acadêmico. Quando eu vou lá, então, muitas vezes, eu vou lá e me ofereço. Sim. Poxa, e que sementes que eu quero plantar? Que mensagens que essa geração está precisando e às vezes não está ouvindo? E me apresento para o jogo. Escolas. Então, é isso. Olhar onde eu posso servir e vem, gente. Se você serve... Vem mais a recompensa, né? É outra recompensa aí. E aí, mas está servindo por interesse? Gente, nós vivemos no mundo de interesses. E isso não é ser interesseiro, que é pejorativo. Nós temos interesse pela amizade das pessoas, pelo sentimento, pelo amor. O Ricardo Amorim, palestrante brasileiro, economista conhecido, ele falou isso numa palestra que eu assisti. Não é ser interesseiro, é ter interesse. Perfeito. Pelo outro, de forma genuína. Como eu posso ajudar de forma genuína as pessoas com o que eu sei? Com o que eu aprendi ao longo da vida? E como eu posso aprender com os outros? E aí tem algo que é o pulo da chave. É que o pulo da chave é ótimo. Agora eu vou tic-tac. Tem algo que é o pulo do gato. Quando a gente ouve, a gente aprende mais do que quando a gente fala. Com certeza. As pessoas às vezes conhecem alguém que é fenomenal e só querem falar para chamar a atenção daquela pessoa, para impressionar. Isso às vezes a gente faz sem pensar. Sem pensar, porque a gente quer falar, a gente quer marcar. A Aquele gente não momento. quer ser esquecido pela outra pessoa. Mas se a gente fizer mais perguntas do que falar, a gente ganha mais. É verdade. E muitas vezes a outra pessoa se sente mais acolhida, mais importante, porque, nossa, como ele quer ouvir sobre o que eu tenho. É verdade. Que legal ele ser uma pessoa curiosa a meu respeito. E aí me vem aquela máxima de quem está ao nosso lado na vida? Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, talvez seja a hora de você trocar de mesa. É verdade. Concordo, tá? Concordo. Porque como é que a gente pode aprender se somos o ambiente, a média? A ambiência, né? Se somos a média das pessoas que nós mais convivemos, muitos profissionais da área da psicologia e de várias áreas de estudo dizem que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Se você convive com pessoas que só comem gordura, só comem doçura, nunca vão para academia, reclamam sempre que chove, reclamam sempre da segunda-feira. Gente, segunda-feira é um dia maravilhoso. São 56 segundas-feiras no ano. Pensem, você vai viver 56 segundas-feiras reclamando e desperdiçando as segundas-feiras? E aí o livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, em que a morte é um dia que vale a pena viver, que ela diz que tem pessoas que vivem assim, que chegue logo 6 horas para ir embora, que chegue logo sexta-feira para ser fim de semana. Você está torcendo para a vida passar rápido para você morrer depressa. É verdade. Tem que viver o não agora. Tem coerência. Não tem coerência. Que viver o agora. A vida acontece agora. O melhor momento do meu dia, neste momento, é aqui e agora. Aqui, hoje. Te olhando nos olhos. É verdade. A vitalidade e a vivacidade continuam presentes, como a gente pode observar, né? Que maravilha isso, como é verdadeiro. E olha como é verdadeiro. Que se não fosse verdadeiro, a gente não observaria isso, né, Adriana? 25 anos de televisão, muitos bastidores, muitas histórias para contar. Eu percebo que você tem uma contação de histórias, que a gente chama de storytelling, né? É maravilhoso, tudo são histórias. E não é à toa que você hoje também se dedica, né, a escrever, aos livros. Quer contar um pouquinho dessa faceta pra gente? Até comentei com a minha filha que veio comigo, que eu esqueci de trazer meu livro, né? Aí ela, mamãe, mas aí você fala do livro. Sim, eu vou falar. Isso. Mas as pessoas absorvem. Eu não lembro do percentual agora, né? Mas X% ouvindo e 1% maior se eu falar e mostrar. Mas tá lá no meu Instagram sempre, lá no @Adriana_Kraus. O meu trabalho com literatura também. E esse é um dos meus papéis em que eu gosto de servir bastante. Porque a área da educação é uma área em que a verba normalmente é curta, as escolas não têm muitos recursos.
E aí eu faço valores diferenciados quando eu vou, às vezes, para a educação privada, porque mesmo que é privada, a gente sabe que é uma luta, né? A área da educação, eu tenho professores na família, pedagogos na família, eu já fui professora num dos momentos da minha vida, conciliando. Professores de ensino superior? De inglês, de ensino médio. Olha só, mais uma curiosidade. Foi durante um ano. Eu era repórter aqui em Blumenau da RBS. Ah, legal. Então, perdi o fio da meada. O que você me perguntou? E aí, vamos ver aqui, do livro. E então, como é que começou essa história da literatura? Eu falei que eu gosto de servir nesse viés, né? Porque a minha empresa trabalha com 2 pilares: comunicação e liderança e comportamento. Então, eu trabalho a literatura dentro do viés do comportamento, porque eu defendo muito que a conexão das famílias com as crianças pode ser aprimorada tendo o livro como elo. A contação de histórias. Maravilhoso isso. A contação de histórias é um momento muito único das famílias com os filhos, porque a gente não consegue assistir televisão e contar história, olhar o celular e contar história, comer e contar história. Nós precisamos estar de forma inteira, plena, com atenção plena na hora de contar história. E a criança valoriza isso, porque nós colocamos as crianças num nível de importância e valor que realmente elas de fato importam pra gente. E isso mexe inclusive com a autoestima delas. Então, eu tenho uma irmã que é pedagoga, contadora de histórias, e eu virei tia com 19 anos. E o meu sobrinho é meu afilhado. Então, a minha irmã, sempre que eu pensava em dar um livro para ele, eu pensava, gente, eu preciso comprar um livro bom, né? Porque eu não posso comprar um livro ruim, sendo que a minha irmã é professora e pedagoga. Sim. Aí eu ligava para ela, eu quero comprar um livro para o Vitor, o que eu tenho que olhar para ver se é bom? Aí ela ia me dizendo, o livro assim, tem que ter pelo menos autor e ilustrador, não pode ser uma história óbvia, bobinha, que conte tudo. E assim tá. Logo depois eu comecei letras, comecei a estudar literatura e me apaixonei ainda mais pela literatura e foi indo. E eu tive um cachorro, tive um insight um dia de uma ideia e falei pra minha irmã, tu achas que daria uma história? Ela, adorei. Escreve. Escrevi e deixei guardado. E aí, quando eu engravidei, na verdade, quando eu estava com a Érica no colo, logo depois de ganhá-la, minha primeira filha, há 8 anos, eu fiquei pensando assim, eu coloquei uma filha neste mundo. Guerra, recomeçando, polaridade no Brasil em alta, e eu pensava, gente, que corajosa que eu fui, mas agora já coloquei. Como é que eu posso deixar um mundo melhor para essa filha? E essa frase ficou dentro de mim. Como eu posso deixar um mundo melhor para minha filha? Até que eu cheguei à conclusão que tão importante quanto eu me preocupar com o mundo que eu ia deixar para ela, era que filha eu ia deixar para esse mundo. E aí o dedinho da responsabilidade apontou para mim. O único jeito de eu deixar uma filha melhor para esse mundo, a resposta era eu sendo uma pessoa melhor. É verdade, boa. Porque não tem outro jeito. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não adianta. E aí eu pensei, gente, eu vou ser uma mãe que realiza projetos ou que deixa projetos engavetados. É, isso. E aí eu lembrei do livro. Lembrei do livro, fui lá, peguei o livro, revisei, escrevi de fato o livro, porque eu tinha escrito a ideia central. Mandei para minha irmã, ela olhou, voltou, na licença maternidade ainda. Eu peguei 6 meses de licença, eu achei a editora, o ilustrador e começamos a trabalhar. Aí a ilustração demora, né? O ilustrador tinha pedido 6 meses para ilustrar, então voltou. Agendamos o lançamento para 2020. Veio a pandemia. Nossa, mudou mais um montão. Aí passaram-se... quando isso passar, a gente lança. 1 mês, nada, 2, 3... Quando deu 3 meses, gente, não vou esperar passar. Vamos lançar. Aí eu já estava mais madura e já entendendo um pouco mais das questões da vida, e eu queria muito que fosse algo muito simbólico. E aí era um novo projeto nascendo, era uma nova Adriana também nascendo com o lançamento do livro. E aí nós decidimos lançar na primavera, porque a primavera é a estação que vem depois do inverno, que é a estação que a gente deve se recolher, olhar para dentro. O que eu ainda preciso melhorar? A natureza fala muito, a gente que às vezes não quer enxergar. Tem todas as respostas ali, então, durante o inverno, eu me preparei para desabrochar e florescer. Então, a gente lançou... 2020 daí? 2020. Mesmo. 2020. Em outubro de 2020, a gente fez o lançamento pelo YouTube.
YouTube não, pelo Facebook, Ok. na época. Fizemos lançamento num estúdio, tudo Aquelas online, coisas todas de 2020, né? Aquelas coisas todas de 2020. E entendendo que tão importante quanto o meu papel de escritora é o meu papel de multiplicadora da relevância da leitura como conexão nas famílias. Ótimo. Então, eu me tornei uma pesquisadora de literatura para a infância, literatura de qualidade. Que legal. E você fala muito sobre isso, né? Falo também para escolas, para famílias. Então, também sou contratada para palestras para famílias, por exemplo. Para famílias. É porque às vezes uma cooperativa faz um evento de Dia da certo. Família, por exemplo. Sim. Então, como é que como é que as famílias consumidoras brasileiras compram livro para as crianças? Quais são os critérios? Quando você vai comprar o leite, você olha a marca que você já conhece há alguns anos. Sim. Tem uma credibilidade, um teor aí de... Ou vou citar o iogurte, que é um exemplo que você pode comprar aquele que tem 1 milhão de ingredientes ou aquele que só tem 3 ingredientes. Né? Um que tem corante ou que não tem corante. Então, com os alimentos, a gente já tem uma relação de critérios de escolha. A gente não compraria um alimento sem procedência. E com os livros? É verdade. As famílias vão à livraria e compram pela capa, porque é bonitinho, porque o personagem está na moda. E aí, muitas vezes, elas jogam um balde de água fria no incentivo à leitura, porque o livro é óbvio, aí subestima a criança. O livro é bobinho, o livro conta tudo, não deixa nenhuma lacuna, nenhum silêncio, nada para a criança pensar, com ilustrações que às vezes são um Ctrl-C, Ctrl-V da internet, com cores, tudo neon, que não reflete às vezes a realidade. Então, eu pesquiso quais são, por exemplo, os critérios de qualidade para escolher um livro. Porque assim como é muito mais fácil, é muito mais difícil a gente mudar o paladar da criança depois que ela já está comendo toda errada e trazê-la para comida saudável. Sim. Como é que a gente vai trazer a criança para o livro bom depois que ela só leu? Primeiro que ela nem quer mais ler, né? Esse é o... Então, é um cuidado que a gente precisa ter. O que alimenta a alma das nossas crianças? Porque o que alimenta o corpo, a gente ultimamente tem revisto isso. A gente tem reduzido o refrigerante, olhado mais para os rótulos. Nós estamos voltando e olhando lá para os nossos avós e voltando a comer comida de verdade. A gente já se deu conta que a gente cometeu um equívoco no caminho, indo para o excesso da comida industrializada. E agora, o que alimenta a alma? Quem é que escreve o livro para o meu filho ler? Quem é esse autor? O que ele escreve? E que assunto é esse? A gente agora anda numa onda de livros de sentimentos. O que é a raiva? Como lidar com medo? Esses livros, eles atendem muito mais às demandas dos adultos que querem uma solução do que as crianças. Criança de 0 a 7 anos é lúdica. Funciona pelo imaginário. Figuras de linguagem, metáforas. Não adianta a gente querer explicar a morte como nós adultos entendemos para uma criança de 4 anos. Aí, se você vai lá e escolhe um livro de literatura de qualidade, como, por exemplo, O Passeio, que é um livro do Pablo Lugones, que mora aqui em Blumenau, um argentino que mora aqui em Blumenau, um livro premiado nacionalmente, inclusive. Ele fala de morte sem citar uma única vez a palavra morte. Olha que legal. É um livro belíssimo, ilustrado pelo Alexandre Rampazzo, recomendo para todas as famílias. E quem quiser mais sugestões de literaturas de qualidade, lá no meu Instagram tem um destaque de indicações de livros. Ai, que legal. Adriana, eu ficaria falando contigo a tarde inteira. Dá pra gente fazer um podcast só de liderança, um podcast só de comunicação oratória, só de literatura. Tem algum tema que nós pelo menos não passamos? Aliás, tem muitos, né? Mas eu acho que a gente passou pela tua história, falamos sobre jornalismo, todas as tuas entregas de comunicação e oratória, toda a parte de literatura também, o lado escritora. Nós poderíamos falar sobre a maternidade também, mas isso você já traz bastante também no teu conteúdo, acho que o pessoal também pode acompanhar a tua forma de ver. Que eu acredito que é bem interessante falar para o teu público que gosta bastante de falar sobre empreendedorismo, que é a gente entender que o mundo muda quando a gente muda. Quando nós estamos no mercado de trabalho, a gente não enxerga a oportunidade porque nós não estamos olhando para fora. Então, no restaurante do meu pai, quando a cliente veio dizer que estava inconformada com a minha coragem, ela não acreditava que eu tinha... Como assim? Você largou o certo pelo duvidoso? Porque enquanto eu estava lá, eu estava lá. Então, eu não olhava para o mercado. A partir do momento em que eu decidi que eu iria sair,
que foram ali mais ou menos uns 2 anos antes de fato sair. A primeira vez que eu pensei em sair foi 6 anos antes de sair. Mas quando agora eu vou traçar a minha estratégia, foram 2 anos antes. Aí eu comecei a olhar para o mercado, mesmo estando lá. Então, eu estava lá, mas observando o mercado e as pessoas de outra forma. Aí eu comecei a enxergar possibilidades, oportunidades. Por quê? Quando eu estou num lugar, estou feliz lá, a minha entrega é lá. Então, eu não vou mesmo enxergar nada do lado de fora. E as pessoas se assustam. Mas como? Quando você mudar a mentalidade e decidir que quer mudar e passar a olhar para o mercado de outra forma, aí você enxerga, porque o mundo vai mudar porque você mudou. Olha que maravilha. Então fica uma sugestão para quem está pensando em fazer uma transição, né, uma transição de carreira, uma mudança no trabalho e todas as outras mudanças que a gente quer buscar e fazer, né, na nossa vida, que tem várias esferas, né, Adriana? Adriana, eu falei que ia ser assim, que ia voar. Eu sabia que tudo que eu preparei aqui ia ser em metade. Eu sabia. Mas eu quero te fazer uma pergunta final que eu sempre faço aqui. Não, com certeza, com certeza. Tem uma pergunta final que eu faço para todas as entrevistadas aqui, que é sobre uma referência, uma mulher, uma só. Se você fosse para eleger hoje uma mulher, né, dizer assim, ó, eu quero hoje falar sobre ela, ou referenciá-la e pelo que seria essa mulher. Eu sei que é muito difícil, tá? Sim. A gente tem muitas mulheres na nossa vida, né? Mas hoje, se fosse para fazer uma homenagem a essa mulher, quem seria e por quê? Homenagem? Aí a gente não tem como não passar pela nossa mãe. A minha mãe é uma inspiração para mim quando o assunto é paz, calma, resiliência. Eu digo que minha mãe é Buda. Que bom! A mãe é Buda e a Adriana é vivacidade na veia. E a minha mãe tem isso, né? De olhar o copo meio cheio. Não é no sentido de ela não ser acelerada, né? Porque, por exemplo, na cozinha ela não é ativa. Como, ela é muito ativa. Mas de ela deita e dorme. Ela tem uma paz de espírito, ela encara a vida com leveza. Então, nesse sentido, seria minha mãe. Se eu fosse pegar, assim, no conjunto da obra daquelas pessoas que mais te inspiram e que eu vivo assim, ó, vamos fazer um projeto juntas, vamos fazer algo, é a Gismari Bertoncello, que é uma nutricionista de Florianópolis, mas não é uma nutricionista tradicional, digamos assim. Ela foi mudando com o tempo, ela é nutricionista integrativa, e que é uma nutricionista que enxerga o ser humano de forma integral. Não adianta eu comer super bem e tratar mal meus colaboradores se eu for uma líder. Não adianta eu comer super bem e nunca ser uma mãe presente. Então, interessante. Trabalha com questão espiritual, questão de comportamento, tudo. O ser humano de forma integral. E muito, neste momento, do resgate da essência feminina. Que legal. Porque eu entendo aquilo que eu falei lá no começo. Eu entendo que foi necessário a gente conquistar alguns espaços, mas também acredito que nós perdemos muito da nossa essência. E até a gente está sobrecarregada por causa disso. Então, que a gente possa voltar a reassumir os nossos papéis, aceitar os nossos sentimentos, os nossos ritmos. A mulher é cíclica. Sim. Nós temos o ciclo menstrual, tem a semana que a gente está mais introspectiva, tem a semana que a gente está querendo assim, realizar o mundo e que a gente olhe para isso e respeite isso na hora da nossa agenda, dentro do possível. É verdade. Eu sei que no meio corporativo é mais difícil, mas que aos poucos, a gente plantando essa semente, a gente possa olhar para esse lugar também. Assim como as empresas já estão olhando, por exemplo, para as mulheres que têm filhos. Eu conheci no Rio de Janeiro uma empresa que se chama Filhos no Currículo. Que ela disse, coloquem os filhos no currículo, porque todas as mães que eu conheço, que estão no mercado de trabalho, são muito melhores profissionais justamente porque elas descobrem facetas e capacidades que elas não imaginariam que teriam depois de ter filhos. É verdade, uma grande verdade, uma grande verdade. Quantas lições você compartilhou conosco hoje, quanta sabedoria, Adriana, obrigada. Muitos insights, para mim assim foi riquíssimo, eu sabia, né? Porque esse espaço para quem vem, esse espaço eu só tento facilitar alguma conversa aqui para que outras possam aprender e juntas, definitivamente sem ser esse chavão assim, mas a gente, né, nós somos mais fortes, as mulheres precisam desse espaço, dessa vez, e todas elas que vêm aqui, elas sentam nessa cadeira, elas fazem assim, ó,
Ai, ela é o momento dela, é o momento que ela se entrega. Então eu agradeço a tua entrega hoje. Adriana Kraus, uma grande contadora de histórias. Assim eu posso te definir. Eu tomo a liberdade de te definir assim. Você não dá ponto sem nó, você tem início, meio e fim na tua conversa, na tua fala, no teu exemplo. Obrigada pela generosidade de estar aqui hoje, abrir a tua agenda para isso e por compartilhar tanta riqueza de informações e de sabedoria. Obrigada, Adriana, de coração. Eu que agradeço e quero terminar com um ensinamento. Por favor. Eu conheci um cliente em Pomerode e ele me disse o seguinte, que quando ele passa um certo tempo com as pessoas, ele agradece não só pelo tempo que passa com elas, porque normalmente quando a gente passa um tempo com alguém, a gente diz, ai, obrigada pelo teu tempo, mas que ele também agradece pela energia. Eu fiquei refletindo sobre isso e cheguei à conclusão que tem lógica, porque quando a gente passa um tempo com as pessoas, seja numa reunião, numa palestra, na apresentação de um projeto, num cafezinho, num almoço, muito mais do que o tempo cronológico, do que o minuto a minuto, quanto a gente compartilha, né? A gente acessa memórias, lembranças, tem uma série de ideias, pensamentos, verdade. E muito do que é visto, dito e sentido continua reverberando na gente quando esse encontro termina. Sim, verdade. E aí, isso faz 2 anos. Aí de lá para cá, eu adicionei uma palavra a essa dupla, porque eu também já não sou mais a mesma Adriana que o conheceu há 2 anos. E eu, com os meus estudos acadêmicos, as minhas vivências, os meus treinamentos, cheguei à conclusão de que é preciso agradecer também a atenção das pessoas. Certo. Porque nem sempre a atenção plena está aqui. Às vezes nós estamos numa reunião, mas alguém está ali no celular, então a pessoa está fisicamente no tempo cronológico aqui, mas a sua presença não está aqui. Hoje. Então, obrigada pelo teu tempo, pela tua energia e pela tua atenção. Amém. Obrigada, Adriana. Obrigada. Merece palma. Aqui no estúdio. Obrigada. Adriana, o teu arroba, então, para quem quiser acompanhar você. De novo. @Adriana_Kraus, Krause com K e 2 S no final. Lá tem muito conteúdo para as famílias e também para as empresas e profissionais que trabalham com gestão de pessoas, lideranças e recursos humanos. Maravilha! Acompanhe então a Adriana Kraus lá no Instagram e me acompanhe também no @eusinaramaria, Sinara, com C lá no Instagram e também no LinkedIn, Sinara Maria. Nós vamos fechando esse episódio. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.